Torcedor do Verdão, as principais informações aqui do time do coração. Quinta-feira aqui, muito agitada, pessoal. A mídia esportiva aqui projetando o próximo jogo diante do Fortaleza. O vídeo está bem legal, pessoal. Fiz aqui um trecho bem interessante. Pessoal, nos apoie deixando seu like, link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. E o Palmeiras acho que vai encontrando soluções. Nisso que a gente fala de evoluir com o passar do tempo, não é porque você é campeão que é só manter, e acho que o Abel é a grande prova disso. É um técnico que vai mudando, vai buscando soluções. E ele fala sobre isso na coletiva ali. Exatamente. Né? E acho que isso é muito mérito. A comissão técnica está trabalhando sempre nos processos, não é assim, vai perder um jogo, vai ganhar outro. Mas é exatamente o contrário do que disse o Memphis. Exatamente, é o contrário. Ele está trabalhando ali para ter processos para o time ter consistência. Sim. Vai ganhar e vai perder, mas no final das contas vai ganhar mais do que perder. Uhum. Porque você tem consistência num trabalho coletivo. É isso. Vai ter jogo que ele vai errar, que os jogadores vão errar. Vai ter campeonato que não vai ser campeão. Dá para ganhar tudo, você vai ter um time que vai estar sempre disputando. Sim. E vai ter consistência para estar disputando. E o Palmeiras, assim, a gente também precisa ressaltar a resiliência desse time, né? Porque muitos clubes, quando perdem um campeonato justamente para um rival, podem acusar o golpe. Acontece. No futebol acontece. No Sul acontece muito, num Grenal, etc. Você perde e isso define até o rumo de uma temporada. Você piscou, o Palmeiras tem 5 vitórias seguidas, 3 vitórias seguidas no melhor momento da temporada. Brasileirão, é o melhor momento da temporada, e o Corinthians, que foi campeão, nosso primeiro assunto aqui no 360, patinando, né? Mas eu atribuo isso também muito, falando do jogo de ontem, Abel. Esse elenco do Palmeiras é um elenco para brigar por título. Todos os títulos que disputar, tirando o Mundial, né? Obviamente que vai ser mais complicado, mas você olha, por exemplo, vamos comparar as substituições do jogo. As peças que o Roger Machado tinha no banco, tirando o Borré, que é um excelente jogador, e os outros jogadores que entraram, tipo Gabriel Carvalho, Rodolfo. O Abel olha pro banco, Paulinho, vem cá. Ontem o Emiliano Martínez do banco. O Palmeiras tem um timaço. Maurício, voltou. Maurício, então, vamos entrar. Eu quero um elenco superior ao do Inter. Cadê os cornetas que falavam que a Leila não contrata ninguém, que o Anderson Barros é isso, é aquilo? Fala aquele bordão dela. Como é que é? Estão mais calmos? Estão mais calmos. É verdade, estão mais calmos. É brincadeira, né? A gente fez essa semana aqui, né, uma avaliação dos elencos do Flamengo e do Palmeiras, né? Colocou na tela ali os elencos completos. E a gente até entende, eu pelo menos entendi dessa forma, que o Palmeiras tem reposições mais próximas no seu elenco do que o Flamengo. Então, assim, o reserva do Palmeiras, ele pode ser titular. Enquanto no Flamengo, em algumas posições isso acontece, não em todas. Uhum. Sim, é verdade. E um aspecto só, é cedo, lógico, para falar, vai acontecer muita coisa no campeonato, mas ninguém duvida que Palmeiras e Flamengo são os favoritos e os times com maior poderio ali de elenco. Daí quando a gente pensa nos times que poderiam se colocar nessa briga, a gente está falando só de 4 rodadas. Mas eles já colocaram 5 pontos para cima de Botafogo, atual campeão, e Internacional, que é apontado como um dos principais. 8 para cima do Atlético Mineiro, que é um também dos que foram colocados. Os times que estão próximos não eram os times cotados para ser posto... E ainda não são, eu imagino. Fluminense, né? Ceará, Bragantino, postados para ser postulantes ao título. Então, mais do que demonstrarem essa força nessa arrancada, então não é se emocionar por 4 jogos. Não, que a gente está falando do que vinha apresentando nos últimos anos, pela força do elenco que montaram, mas assim, em relação já aos concorrentes diretos, já é uma pontuação que eu acho que é para pouco tempo, mas já é considerável. É claro, é óbvio que não é para você se empolgar nem falar, olha, vai estar com a mão no título por causa de 4 rodadas. Não é. Não, claro. Mas, por exemplo, é diferente se um Bragantino, um Ceará, ou mesmo você falando, respeitando a história, a camisa de um Santos, um Vasco, por exemplo, arranca com uma grande pontuação em 4 rodadas, é diferente de Palmeiras e Flamengo? Pelo poderio dos elencos, de investimento, pelo que Palmeiras e Flamengo estão acostumados a ganhar, a disputar títulos nos últimos anos, muito mais que o Santos, muito mais que o Vasco, que são gigantes, muito mais que vários. É importante então, quando Flamengo e Palmeiras arrancam assim, nas primeiras rodadas, os outros têm que abrir o olho mesmo. Porque se deixar desgarrar, é difícil pegar depois. Concordam? Sim, a questão toda que nessa temporada, especificamente, como tem o Mundial de Clubes, os clubes do Mundial de Clubes devem sofrer muito na volta dessa competição. Desgaste, né? Porque os outros terão descansado e eles voltarão mais cansados.
Então é importante... Isso, teoricamente, concordo plenamente. Teoria. Na prática, nem sempre. Na prática, às vezes, tem alguns que ficam treinando um mês... piora, né? Piora, porque não tem qualidade. Já vimos isso também. Mas tem descanso, né? Mas tem descanso, que isso é importante. Isso significa também um calendário mais desgastante para eles. Então, para eles arrancarem bem no Campeonato Brasileiro, fazendo a chamada gordura, é importante porque a tendência é que no segundo semestre, até porque terão também fase final de Copa do Brasil, Libertadores, eles tenham mais dificuldade de manter um nível de desempenho tão alto no Campeonato Brasileiro. O Inter foi derrotado, mas não é assim, liga o alerta, sinal vermelho. É até o que eu tenho. Teve oportunidades até para empatar, né? E até vou deixar uma cornetinha aqui no árbitro Felipe Fernandes, que tá forte igual o Daronco, esse Felipe Fernandes aí. Também tá com o bíceps até o que você dia. vai falar, o lance do Richard Rios no Fernando? Eu marcava pênalti ali. Eu concordo com você. Então, ali eu tenho uma dúvida. Ainda mais numa vitória de 1-0, né? Concordo com você. Ele tem Uma muito VAR, dúvida né? e os amigos podem me ajudar. Ali é pênalti ou ainda tem aquele negócio do dois toques dentro da área? Porque foi um jogo perigoso, um pé alto, não foi? Uhum. Pode ser interpretado assim? Pode ser Ainda interpretado existe assim. os dois toques ali dentro Mas da acho que área. ainda tem o contato na cabeça. Oi? Eu marcaria Você marcaria o pênalti Eu mesmo? marcaria pênalti. E assim, A infração houve. Não sei se pênalti ou O dois VAR toques. não chamar, né? É que lógico, é um exercício de imaginação, mas eu tô com o Joãozinho, acho que é legal ter destacado isso. Se o Fernando rola ali no chão, coloca a mão na cabeça, acho que teria sido marcado e não haveria discussão. Só que ele dá... Não tô criticando o Fernando, tá? Pelo contrário, até ele tem a postura de seguir jogando. Porque ele tenta continuar marcando ali, né? Então, porque o lance continua, o Fernando fica preocupado com a continuidade do lance. Exatamente. Né? Por isso que ele não faz uma novelinha ali. Mas eu acho que esse pé lá. tá num lugar onde não deveria, né? Não, que é pênalti. É pênalti. Ó, tá vendo? Ele continua preocupado ali. Se é aquele chamado jogo perigoso. Sim. Dois toques. Seja Mas que houve uma jogo infração, perigoso ou houve. pênalti, o VAR poderia ter interferido ali, né? Então... Poderia ter chamado, Só para uma o árbitro cornetinha. olhar. O árbitro foi bem na partida, mas esse lance aí eu discordo um pouco. E da questão do Inter, naquela derrota, que acho que a torcida já deu a letra depois, né? De apoiar o time, cantar depois, reconhecer que é o momento, você perdeu para um adversário... E assim, a gente tá falando desse lance, mas acho que não tira nada o mérito da vitória, da atuação do Palmeiras. Posso falar um pouco mais desse lance, rapidinho? Claro. Desculpa Não, interromper. claro, por favor, Abel. Se esse lance fosse o contrário, o jogador do Inter na cabeça do Palmeiras, Abel, reclamação. o Abel Ferreira ia falar 60%, 70% da coletiva, ele ia falar, focar nesse lance, porque fomos prejudicados, porque eu não esperava jogar contra um 13º elemento, porque isso, porque... Ia ou não ia? Sem dúvidas. E o Roger alguma dúvida? mal mencionou na coletiva, né? Exato. O Roger mal menciona. Imagina, que é isso, Abel. Só completar do Inter, acho que a torcida deu a letra em relação a isso e entender que o momento do time é muito forte, perdeu para um adversário extremamente competitivo, que vive uma fase espetacular, e foi um jogo que o Inter também, em determinado momento, teve uma boa chance para empatar com o Ener Valencia. Acho que o jogo foi muito parelho. Grande jogo do Everton, mais um, hein? Mais um. Goleiro do Palmeiras. Nesse lance do pênalti, antes ele faz uma defesa de peito ali, super difícil a queima-roupa. E o Inter só vai pro Grenal sabendo como que tá o rival. Então acho que por isso também a torcida tava no apoio. Tem essa. O Roger até brinca, né? Eu preciso da ajuda da imprensa pra saber como o Grêmio chega, que nem técnico tem lá agora, né? Então são dois times que chegam após derrotas, mas climas diferentes. Bem diferentes, né? Olha, 7 jogos invictos, eu tô vendo aqui, Verdão do Verdão do Abel Ferreira. Venceu a 5ª seguida, são 2 na Libertadores e 3 no Brasileirão. Teve a volta do Maurício, mais uma boa notícia, mais algo para se comemorar? Ex-Inter, né? Ex-Inter. Até teve uma chance de fazer um gol no finalzinho ali, mas perdeu um pouco o timing da jogada. O Abel até ficou chateado ali, né? Porque era uma chance de matar o jogo. O jogo estava aberto ainda. Mas é um jogador que vinha sendo o mais interessante, o artilheiro do time quando se machucou, né? No Paulista. Então traz mais opções, traz muita qualidade, traz a finalização, que em muitos jogos tem sido o problema do Palmeiras. Sim. Ontem até no lance do gol, o Facundo faz o gol, mas assim, ele demora um pouco, né? Ele podia bater de primeira, que não tinha o goleiro, ele domina, olha, o goleiro chega e ele consegue fazer o gol. Às vezes a calma ajuda também. Essa é a jogada que eu falei agora. Se ele gira aqui, ó, ele fica com a possibilidade, né, de mais espaço para finalizar. Mas sim, claro que também está voltando agora, tem um tempo aí de recuperação. Só que você soma com o Paulinho, que está chegando agora também, com outro jogo, Felipe Anderson, questão de produção.
São mais opções pro Abel. E boas opções. Então o Inter tem o Grenal, eu tô vendo aqui que eu não me lembro qual é o próximo jogo do Verdão no Brasileirão. Deixa eu ver a tabela aqui. Palmeiras... Contra o Fortaleza fora, não? Vai jogar fora de novo, então Fortaleza e Palmeiras, é isso aí. Domingo, 18h30, Fortaleza e Palmeiras no Castelão e depois vai jogar contra o Bolívar lá em La Paz. Os jogos difíceis. É a tal da viagem, né? Fortaleza vem de derrota para o Vitória, né? E ontem lá no Barradão. Tá aí, então, acabou com a invencibilidade colorada, uma grande vitória. O Palmeiras que empatou o primeiro jogo contra o Botafogo em casa e depois 3 vitórias seguidas. Falamos das 3 vitórias seguidas do Fluminense, o Palmeiras também, amigo André. E assim, é a vitória gigantesca. Pelo momento do Inter, né, jogando em casa, a gente falou da invencibilidade na temporada, e de um jogo muito equilibrado. Você vê, não foi das atuações melhores do Inter, é verdade, mas o time no segundo tempo era superior no momento que o Palmeiras faz o gol. O Palmeiras acho que foi melhor. O Abel fala disso, que foi mais consistente a maior parte do tempo, eu concordo. E assim, não dá pra você achar que você vai chegar no Beira-Rio e fazer uma grande atuação. Não sei quantos times vão nesse ano ir lá e ganhar do Inter jogando lá. E a questão de encontrar soluções, até do pico que o Eugênio estava falando, em relação à maturidade do trabalho, de você encontrar soluções, pensar isso ao longo da temporada, os questionamentos que estavam tendo em cima do Abel eram pra mim, loucura total, cara. É loucura total. Você pensar no que foi conquistado, de um time que, por mais... o Abel nunca teve um elenco tão forte, é verdade, mas teve uma mudança significativa do time titular. Então, acho que você tem que também ter esse processo. E ele vai encontrando soluções. Felipe Anderson, aos poucos, se encaixando no time. Ainda é muito cedo para falar tanto dele, mas assim como do Giai, que acho que entrou bem no Clássico. Tá se recuperando, hein? Ontem foi um dos melhores em campo, muito seguro ali pelo lado direito. Então, muito criticado também por boa parte da torcida, o Giai. E não sem motivo. Mostrou bom futebol. O começo dele foi complicado e também acho que mostra também como a gente tem que ter cuidado. Muitas vezes os jogadores estão no processo de adaptação. O Estevão precisa soltar a bola, precisa mesmo, tá? O André Luiz está perguntando se o Pombo do Alto da Lapa era técnico de basquete do Palmeiras. Eu não sei, eu não conheço. Igor, mandei o último superchat, brincando, e pelo jeito ficou bravo e não leu, uma pena. O que eu fiz, Igor? Qual que eu não li, filho? Cadê o seu superchat? Eu não fiquei bravo aqui, Igor Renato. Faz semanas que eu digo que você é o nosso rei do crime. Boa, Igor, é que estão me dizendo que é um personagem, né? Eu não conheço, então por isso que eu não sei te dizer, mas tudo bem. Vamos lá, me explica a função do Facundo. O cara corre mais que o Rony, dedicado. Vamos lá, explico. Qual é a função do Facundo no time? Bora. Então imagina. 3, Giai, Felipe Anderson, Piquerez, Facundo. Beleza? O Facundo avança por dentro para fazer uma dupla de meias com o Estevão, que está jogando mais por dentro. Quando o time adversário tem a saída de bola, você percebe que o Estevão e o Vitor Roque afundam, vão para a saída de bola, ficam mais próximos. E o Giai vai marcar. Por isso que o Palmeiras tem consistência. E o Giai não. O Facundo vai marcar. Ele marcou muito hoje, ele correu muito, ele batalha muito. Ele cara, uma formiga atômica. Entendeu? Giaizinho do coração. Cara, Giai não, mano. Facundo, desculpa, gente. Facundo. O Facundo, cara, ele corre feito um louco e ele tem qualidade técnica. Falta ainda um pouquinho mais de confiança, sabe? Aquela bola do primeiro tempo ele chutou e a bola passou ali à esquerda, mas pegou mal na bola. Certo? Pegou mal. Ele tá jogando bem, viu, RP? Tô gostando dele. Alô, Transilvânia! Um beijo a todos aí pra Transilvânia. Certo? É o menino formiga, é isso mesmo. Tá em todo lado.
A Leila deu sorte, não conseguiu contratar nem o Paquetá e nem o Bruno Henrique. Pois é. E nem aquele Claudinho, Mela Cueca lá. Só falta um substituto à altura do Piquelez, diz a Sheila. Massa, você acha que o Abel pode testar o Giai como 5 quando precisar? Cara, acho que como 5 não, mas se ele fizer um tripé no meio, ele pode testar o Giai como um volante pela direita, marcando o lado direito. Certo? Facundo, a formiga atômica. Como fala formiga em espanhol? Não sei. Certo? Garoto. Gosto muito do que diz o Paulo Silva. Gosto muito do que o Abel disse de dar valor ao segundo lugar também. Galera, isso é uma cultura que não é nossa. E o Abel devia compreender que ele não vai conseguir mudar um país culturalmente muito atrasado. Não adianta, aqui ou ganha ou não presta, certo? Tá? É assim que funciona, entendeu? Nossa, mandei um superchat perguntando sobre o golpe no som no pré-jogo. Rapaz, não entendi, cadê? Vamos lá. Marcos, Massa, discordo que o Mikael é estabanado, é um belo zagueiro, joga sério e não brinca em serviço, é o estilo de jogo dele. Marcos, eu acho ainda que ele dá uma, sabe assim, entendeu? Thiago Vinhal, fala garoto, meu amigo, bora pro jogo em Brasília contra o Vasco. Meu amigo, não dá porque o Massa vai pro Paraguai, certo? O Massa vai pro Paraguai. Márcio Demolidor cortou seu som no pré-jogo hoje. Katsu, Igor, quem é o Demolidor, mano? Igor, você não pode falar algo que eu entenda? Fala, Márcio, o que mudou no Palmeiras do Paulista para agora? Era encaixe mesmo, era o esquema, era a escalação. Abraço da família Palermo. Alô, Itu! Alô, Mauro Palermo! Aliás, Maurão, estarei aí no feriado, hein? Vou para Itu sexta-feira à tarde, vou ficar o fim de semana aí. Bom, o Palermo é o seguinte, cara. O que mudou não é encaixe, é um trabalho que vai sendo feito com jogadores que vão aos poucos entrando no time. Entendeu? Jogadores que vão melhorando, é um trabalho, é um tempo. Sabe? Os jogadores irem fazendo a coisa andar, funcionar. O time está trocando passes, fazendo triangulações, marcando muito, cara. Entendeu? Então, o Ricardo Soares está dizendo que o Facundo é a formiga atômica. Boa. Você entendeu, Palermo? É isso, cara. Tá? É uma coisa assim que aos poucos as coisas vão se ajeitando. Você tira o peso da pré-temporada, jogadores vão crescendo fisicamente, né? Então, o trabalho parte, né? E começa a andar. Tem muito jogador novo no time. A gente tem muita pressa, sabe? Aqueles comentários, esse ano acabou, não vai dar mais. Cara, calma, certo? Calma, tá bom? Valério, Paulinho vai continuar entrando no lugar do Vitor Roque? Não, Valério, ele vai jogar ao lado do Vitor Roque, tá bom? Ao lado. Mas cadê os cachorros? Os cachorros estão dormindo, velho. O Oliver tá aqui, tá capotado aqui, a Farofa tá dormindo em cima da cama com a Renata, tá bom? Certo? Alô, Bahia, alô, Carinhanha, Barrinha Carinhanha na Bahia. Fala, César Dias, obrigado, membro do canal, olha aí, ó. Entendeu? Era isso aí, torcedor do Palmeiras. O Verdão aí ganhou as capas de jornais. Só notícias interessantes aí do time do coração. Palmeiras venceu aí o Internacional. E muito se crava aí que o Palmeiras é favorito aí para erguer um título tão difícil aí, tão importante, né? Não é para qualquer um ganhar, né, pessoal? O Brasileirão, né? Então, pessoal, o Palmeiras aí que agora já tá focado aí. Focada, né, pessoal, para o jogo diante do Fortaleza aí. Gente, Fortaleza lá no Castelão, na Arena Castelão. E acredito sim que é grande chance aí de mais uma vitória do Palmeiras. Sabemos que jogar lá não é nada simples, né? Mas o Palmeiras
conseguiu quebrar a invencibilidade do Internacional, que muitos clubes grandes aí não conseguia vencer, né? Muito boa assim a atuação aí do Palmeiras, né? Facundo Torres, que foi o homem do jogo, o homem que decidiu aí no Palmeiras, e o Felipe antes, né? Cada vez mais aí sendo ajustado, melhorado, agregando valor na equipe do Palmeiras. Excelente aí a atuação da equipe, né, pessoal? Mas igual, nada que esteja bom, que não precise melhorar. Então, você deixa aqui seu ponto de vista, o que você acha que tá na hora de ser ajustado mais no Palmeiras. Participe desse seu feedback, seu comentário, pessoal. O Abel Ferreira aí falando aí, né, sobre a questão do Felipe antes, né, que realmente aí ele tá conseguindo o espaço dele, a posição que ele jogava no clube anterior. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se for no canal, é um prazer. Quero agradecer sempre por vocês, né, estar acompanhando aqui nossos conteúdos, né. Se você for novo aqui, aproveita para se inscrever, nos apoia deixando seu like, que brevemente estou de volta e trazendo mais informações do Verdão.